Nascida em Recife, nossa convidada mudou-se para São Paulo junto com a sua família em 1999, com 8 anos de idade, e foram morar no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Ela já foi assessora parlamentar e trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos e, em 2024, foi eleita com mais de 27 mil votos. No SampaCast de hoje, recebemos a recém-chegada vereadora Keiti Lima. Teve um projeto dentro da minha escola que eu fui convidada. Falaram, olha... Aí eu fui convidada, eu participei de uma reunião, amei. Então eu dava aula, porque a partir desse projeto, eu começo a fazer uma discussão, porque até então, muito nova, né? Começo a entender que dentro da pobreza existe vários tipos de pobreza, né? Que é crianças que vão para a escola, por exemplo, para comer. Comecei a militar no movimento de favela, no movimento de mulheres, no movimento negro. Para mim, a pobreza, ela tira até o nosso direito de sonhar. O que falta para a pessoa que é pobre não é empoderamento. O que falta para ela é oportunidade. O que falta para ela é informação. E o que falta é possibilidade de mudar o rumo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E seja bem-vinda ao SampaCast, vereadora Keiti Lima. Obrigada pela presença. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Vereadora, você nasceu em Recife, né, capital de Pernambuco, mas veio para São Paulo, pequena ainda, com 8 anos de idade. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua primeira infância lá em Recife. Ai, foi maravilhosa, né? Eu sou de uma favela, né, lá de Recife, que é a favela Santa Amaro. E eu fiquei até os 8 anos lá, né? Então eu vim muito novinha para cá, né? Com muitas famílias nordestinas. A minha também veio em busca de melhores condições de vida. Mas eu tenho uma lembrança muito doce, né? Com meus avós, maternos e paternos. Eu ficava muito na casa da minha avó, que era muito perto, né? A gente morava tudo muito pertinho. E minha avó teve 12 filhos. Desses 12, cada um teve 12. Então imagina um punhado de criança e de primo. Uma festa. Na rua, brincando. Então foi uma delícia. Com praia muito perto, né? Então, se você não anda onde eu moro, você não anda de carro 10 minutos que você não encontra uma praia. Então, foi uma infância garantida, né? E um lugar muito doce, com muito amor, com muito cuidado. E também com muita correria, com muita loucura, que é uma casa com muitas crianças. E como que foi sua mudança para São Paulo, né? Você era muito nova, mas você lembra das principais diferenças que você notou assim que chegou? Ah, sim, né? A gente veio para cá, para São Paulo, em busca de melhores condições de vida. E também porque minha avó paterna tinha tido um AVC e a gente não estava conseguindo saúde pública. Então a gente vem para cá. Então a gente imagina, veio umas 7 pessoas com as 4 crianças de ônibus. 3 dias de ônibus, então foi uma loucura. Mas eu acho que existe uma diferença muito gigantesca que a gente também, né? Tem um lugar, o nosso sotaque, né? Que eu ainda carrego, mas quando eu chego... E aí, quando você só se descobre nordestina quando você está fora do seu território. Lá você só né? Então, eu descobri que eu sou nordestina quando eu chego aqui com 8 anos de idade, que aí começa, né? A piada com o meu tom de voz, com o jeito que eu falo. Então, essa foi uma mudança muito brusca, né? Que eu saio de um lugar onde a gente que só brinca e, de repente... Isso é uma questão, assim, porque não era uma questão. Acho que foi o primeiro choque que eu tenho aqui na cidade de São Paulo. E como que foi lidar, né, que você falou que lá o seu sotaque você era apenas, aqui você mudou, não era o mesmo sotaque, as pessoas falavam diferente, achavam que você falava diferente. Como que foi lidar tão pequena com essas piadas, com essas brincadeiras? Eu sempre fui muito, lá em Recife a gente fala arretada, né? Eu sempre fui muito arretada, sempre tive uma língua muito afiada, desde que eu me entendo por gente. Então, se vinha, eu voltava, assim. Então, se fizesse piada, eu ia fazer piada de volta. Então, eu acabei, eu acho que levando em um lugar, por mais... Eu comecei a reconhecer um pouquinho maior, né? Então, eu fui levando no lugar que a criança vai levando mesmo, né? E aí, eu acho que isso
me alcançou um pouco mais tarde, de entender o que significa algumas coisas. Como muita coisa que acontece na nossa infância, a gente vai nomear um pouquinho mais tarde, né? A criança não vai dizer xenofobia, né? Sim. A criança não entende, não coloca essas palavras, ela vai se defendendo conforme as coisas vão vindo. Então, eu fui lidando conforme foi chegando, assim. E fora que eu cheguei em um período frio danado aqui, então eu saio de um sol de 34 graus e eu chego num período muito frio, então a gente sofreu muito também, assim, que chegou. Vereadora, você foi morar na Brasilândia, né, na zona norte da cidade. Queria que você contasse um pouquinho o que mudou de lá para cá, desde que você chegou até hoje. Mudou muita coisa na região? Mudou, acho que mudou bastante coisa, né? Quando eu chego lá na Brasilândia, em 99, é porque eu venho direto, já vou para Brasilândia, né? Que eu já tinha familiares na Brasilândia, morando lá. Então, eu tô na Brasilândia desde que eu chego em São Paulo. Acho que muda muita coisa, né? A questão de estrutura, a questão de habitantes na Brasilândia. Hoje, a Brasilândia tem quase 300 mil habitantes. É a quantidade de algumas cidades aqui da cidade do estado de São Paulo. Então, ela aumenta, né, de habitante, o que aumenta também a precariedade, né? Então, a Brasilândia... E a Brasilândia, ela é um aglomerado de favelas. E eu estou na última favela da Brasilândia. Então, eu estou na ponta lá da última favela mais precarizada da Brasilândia, o que cada vez mais está mais precária, cada vez mais nos últimos anos, por exemplo, apesar de toda a precariedade que tem dentro das nossas periferias, mas na Brasilândia é a primeira vez que eu vejo pessoas em situação de rua, por exemplo. Então, acho que faz uns 3 anos que começa a ter pessoas em situação de rua. Não só na Brasilândia, né? Mas todo mundo que gira em torno, que vai em periferias e favelas, começa a ver pessoas em situação de rua. O que a gente está falando que é a pobreza da pobreza, né? Então, a gente é da miséria da miséria. Então, acho que essa é uma das coisas mais chocantes que me pega, é ver pessoas em situação de rua nas nossas favelas, que já é muito precário, né? E, vereadora, falando ainda da região da Brasilândia, o que você acha que falta de políticas públicas na região para melhorar a situação, para melhorar a qualidade de vida da população que vive ali? Falta política pública de verdade. Eu acho que falta política pública que saia do papel, né? A gente está numa cidade que é rica. A gente está não só na cidade mais rica do Brasil, mas da América Latina. Não é por falta de dinheiro. A gente é o terceiro maior orçamento do Brasil. O único lugar que tem mais dinheiro que a cidade de São Paulo é o estado de São Paulo e o Brasil. Tem muito dinheiro na nossa cidade. O que a gente precisa fazer uma discussão séria é para onde está indo o nosso dinheiro. Então, o que falta na Brasilândia, e aí eu vou até estender para todas as favelas da cidade de São Paulo, é que o orçamento chegue, que dinheiro chegue para que a gente possa ter saúde, educação, saneamento, moradia digna. Então, precisa um olhar efetivo do poder público para as pessoas que constroem essa cidade, né? Então, não existiria a cidade de São Paulo se gente pobre, trabalhadora, não acordasse 5 horas da manhã e alguns até mais cedo que isso, né? E, vereadora, a sua atuação social começou cedo, né? Aos 13 anos de idade, alfabetizando crianças na escola que você estudava, né? De onde surgiu essa vontade de lecionar? Você sabe que foi um projeto na escola, eu acho que é onde começa meio que tudo, né? Começa a minha militância e eu acredito também que começa a minha trajetória política mesmo. Mas foi um projeto, eu sempre fui aquela criança que faz todas as tarefas, mas também fala sem parar, que a mãe é chamada para dizer que fica falando na aula e tal. Então, minha mãe era muito chamada para dizer assim, ela termina tudo, porque lá em casa era, você só faz isso, você vai fazer direito. Então, a educação sempre foi uma coisa central na minha família. Minha mãe agora que está se alfabetizando, meu pai não terminou o ensino fundamental, mas se alfabetizou. Então, era uma grande questão na minha casa que os filhos terminassem o ensino médio, né? Então, minha mãe pegava muito no meu pé sobre isso. Então, eu sempre fui muito direitinha com nota. Eu fui muito nerd na escola. Mas também eu era muito faladeira. Eu não era aquela nerd tímida. Eu era aquela nerd faladeira, que fazia amigos o tempo todo e tal. Então, aí o que aconteceu é que teve um projeto dentro da minha escola que eu fui convidada. Falaram, olha... Aí eu fui convidada, eu participei de uma reunião, amei. Então, eu dava aula. E aí foi um divisor de águas para mim. Porque a partir desse projeto, eu começo a fazer uma discussão, porque até então, muito nova, né? 13 anos, e eu dava aula para a galera de 11 anos. Então, era 2 anos de diferença. Quando a gente é mais nova, faz muita diferença, há 11, 13 anos. Mas hoje são mulheres que são mães, que me chamam de professora até hoje.
E aí foi a partir desse projeto que eu comecei a entender, eu comecei a pegar esse olhar mais crítico sobre o que é desigualdade, que tem desigualdade, né? Porque como o meu mundo era a minha favela, aquilo era o que tinha de certo e de errado, né? Tudo que estava lá. E aí, a partir desse projeto, começa a ampliar, começo também a articular com outras pré-adolescentes, né, periféricos e favelados, contando suas realidades. Então, para mim, esse projeto ele foi um divisor de águas, né? Eu começo a entender que dentro da pobreza existe vários tipos de pobreza, né? Que é crianças que vão para a escola, por exemplo, para comer. Então, me deu um lugar e desde então não saiu da militância a partir da educação. Então começou a militância, seu lado político foi aos 13 anos Aos mesmo, 13 a partir daí, né? anos. Nova, 13, né? Muito nova. Mas eu acho que uma das coisas que eu agradeço a Deus é ter entrado nesse projeto, assim. Porque mudou o rumo da minha vida, mudou o rumo da minha história. Por causa desses projetos, comecei a militar em outros projetos, comecei a militar no movimento de favela, no movimento de mulheres, no movimento negro. Isso também me permite ser a primeira pessoa da minha família a ter oportunidade de fazer faculdade. Falo oportunidade mesmo, porque eu acho mãe e pai muito mais inteligente que eu. Mas a gente sabe quantas pessoas brilhantes têm que falta oportunidade, né? Então, esse projeto ele também me coloca em um lugar para fazer a discussão, para me entender como um ser político e que eu precisava atuar em algumas frentes no que era possível. E você é graduado em Direito e Administração, né? Sim. Como que surgiu o interesse por essas áreas? Foi nessa sua militância mesmo que você sentiu vontade de atuar nessas áreas para ter mais, como eu posso dizer, poder atuar efetivamente ali, sabendo do direito, da administração, administrando ali todas aquelas ações sociais que você fazia, entendendo mais dos seus direitos, para poder ajudar aquelas pessoas também? Bem, direito que foi a minha segunda graduação. A minha primeira graduação, eu começo com 17 aninhos. Então, tem uma coisa, quando a gente está falando sobre dinheiro, orçamento da cidade, quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando que, para mim, a pobreza, ela tira até o nosso direito de sonhar. Então, a minha mãe e meu pai tinham uma grande questão de eu terminar o ensino médio. Mas na minha família, a gente nunca fez uma discussão sobre fazer faculdade. Porque nem era uma possibilidade, né? Então, a gente falava muito, você precisa terminar o ensino médio. E eu começo a trabalhar, eu trabalho como menor aprendiz em um projeto, em uma organização que atua, né? Que atua no meu território, que é o Espro. Eu trabalhei no antigo Banco Nossa Caixa, que hoje nem existe mais. E a partir de uma conversa com várias pessoas que já fazem faculdade, inclusive com um professor, que ele era um professor universitário, ele começa a me questionar se eu não ia fazer vestibular, por que eu não ia fazer faculdade e tal. E aí, como eu era uma boa nerd, eu fiz uma prova. E aí eu consegui bolsa, e aí eu vou para administração meio que nisso assim, porque não era uma possibilidade. O direito, ele entra em um outro lugar mais militante, que aí é entender sobre esse lugar, quais são os direitos. Quando você tem, e é muito louco isso, quem faz direito, às vezes você tem outras graduações que tem espaço, que você não entra, que com a carteirinha da ordem você entra. Então, foi muito nesse lugar de, tipo, eu consigo alcançar alguns espaços para lutar contra a desigualdade se eu fizer direito. Então, minha segunda graduação, ela entra nisso. A minha primeira graduação, ela entra sobre uma possibilidade de mudar o rumo da minha história. Começa a ser uma possibilidade, né? Por isso que, para mim, quando a gente fala... Eu sempre me incomodo muito quando as pessoas falam que vai na periferia e na favela empoderar as pessoas. Porque o que falta para a pessoa que é pobre não é empoderamento. O que falta para ela é oportunidade. O que falta para ela é informação. E o que falta é possibilidade de mudar o rumo. Porque muitas vezes a gente entra no emprego e aquele emprego, quando a gente é pobre, todo o dinheiro que entra e sai faz parte da nossa família. Então, mesmo trabalhando como menor aprendiz, todo o dinheiro que eu ganhava era para colocar comida dentro de casa. Então, não é sobre eu não me sentir segura para estar na faculdade, é sobre... Isso é uma possibilidade para mim? Então, a minha primeira graduação houve uma possibilidade, houve uma oportunidade. A minha segunda faculdade, minha segunda graduação foi, já que eu tive essa oportunidade, eu preciso encontrar o caminho para que mais pessoa tenha. Então, que a gente também faça uma discussão judicial disso. E aí eu começo minha segunda graduação.
E, vereadora, você também é especializada em gestão pública, ciências políticas e urbanismo, né? Sim. De que forma você acha que tanto a sua formação, né, quanto as suas especializações, elas contribuem com o seu mandato aqui na Câmara? Ah, totalmente, totalmente. Eu acredito demais em política pública sendo feito a partir do chão que a gente pisa. Então, acho que a gente precisa conhecer os territórios, precisa ouvir quem sente a desigualdade. Mas ela também precisa ser feita tecnicamente. Política pública boa, para mim, é a partir do chão que a gente pisa e com dados. Então, a academia, e como uma pessoa que ama academia, eu gosto muito de estudar, porque eu acho que o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém nos tira, né? Ninguém tira o que você sabe a partir da sua vivência, a partir do seu corpo, o que o seu corpo já passou e a partir do seu conhecimento, né? Então, o meu mandato, ele é muito atrelado sobre o meu conhecimento e o conhecimento também de toda a assessoria. Porque nenhum parlamentar faz nada sozinho. A gente faz porque todo sucesso de um mandato é porque tem uma boa equipe técnica. Ninguém faz nada. Por exemplo, a gente está aqui, mas tem várias pessoas aqui nos bastidores fazendo essa coisa acontecer, porque ninguém constrói nada sozinho. Então, acho que tem muito a ver sobre o meu mandato, sobre a gente construir a partir das nossas favelas, mas muito tecnicamente, mas não apenas as minhas graduações, como a graduação de todo mundo que constrói um mandato. Então, tudo está correlacionado, né? E, vereadora, você também já atuou, né, na Educafro e na Renfa. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, o papel dessas duas organizações, como elas funcionam, como que foi esse período na sua vida? Ah, perfeito. Eu construo ainda as duas organizações. A Educafro é uma organização do movimento negro, a maior organização de educação do movimento negro, que luta para que pessoas negras e brancos pobres entrem em universidade. Por entender que quando corpos pobres, corpos negros, corpos de mulheres estão na universidade, a gente muda o rumo da história. Né? Porque não é apenas, a gente não quer ocupar, a gente não quer construir apenas aqui na Câmara, a gente quer na comunicação, a gente quer na Câmara Federal, Estadual, a gente quer no marketing, a gente quer na culinária, que a gente esteja em todos os lugares, porque nós somos a maioria da população. Então, não tem como a gente lutar contra a desigualdade sem falar sobre raça, gênero e território. E não tem como a gente lutar contra a desigualdade sem educação. A educação é a ferramenta mais importante para isso. Foi a educação que muda o rumo da vida de toda pessoa. A não ser que a pessoa seja um herdeiro, né? E já está feito na vida. Então, a Educafro, ela vem muito sobre esse lugar. Então, a Educafro é pré-vestibular, eles dão aula pré-vestibular, oferece bolsa até 100% em faculdades privadas e faz uma discussão, incide muito em política pública. Então, a gente está falando sobre o Bolsa Permanência, a cota. Então, a Educafro, para mim, é uma das organizações onde eu tenho mais orgulho de construir há muitos anos, assim, muitos anos, tem mais de 10 anos que eu estou na Educafro, e que é muito importante na luta contra a desigualdade. É essa organização que está comprometida com isso. A Renfa, nós somos mais de 200 mulheres espalhadas no país. A gente está em 11 estados, fazendo uma discussão sobre segurança pública. Então, a gente precisa construir uma segurança pública que assegure as nossas vidas. Quando a gente tiver um país onde assegura a vida das mulheres, a gente entende que a gente tem uma segurança pública humanitária, uma segurança pública que cuida, que olha, que está dentro dos territórios, mas sobre um olhar de cuidado. Então, a Renfa são mulheres e são mulheres diversas, são mulheres brancas, negras, asiáticas, trans, que estão em situação de ruas, mães. Então, somos muito diversas, por entender que todas nós trazemos na nossa história algo para contribuir e para construir por um Brasil melhor, assim. Então, a Renfa é um desses espaços onde eu construo e sou construindo, onde eu aprendo demais, onde às vezes eu sento e só escuto que a mulherada está fazendo verdadeiras revoluções nos seus territórios. Dá para perceber que você fala com orgulho das duas, né? Até a hora que eu perguntei, tem orgulho das duas organizações, do trabalho que elas fazem. Sim, muito orgulho. Eu morro de orgulho dos movimentos sociais, assim. Os movimentos sociais, eles são muito importantes para a construção. Não tem nenhum direito conquistado onde não tem um sangue e suor de movimento social. Inclusive, para mim,
mandatos, por exemplo, mandatos que não constroem, com movimento social, nem deveria existir. Porque são as pessoas que estão na ponta, são essas pessoas, por exemplo, que na época do Covid foi quem levou álcool para as periferias, que levou cesta para as periferias, que levou máscara para as periferias. São esses corpos que estão na luta o tempo todo. Então precisa muito ser respeitado, precisa muito ser construído junto, precisa muito ser quando a gente constrói política pública, não tem como a gente construir sem os movimentos sociais. Então eu morro de orgulho dos movimentos que eu construo e que me constrói, porque me torna uma pessoa melhor, uma parlamentar melhor e uma ativista melhor. Porque eu vou continuar sendo ativista estando eleita ou não estando eleita. Porque a construção de um mundo melhor é muito maior do que essa casa, né? Mas eu também tenho muito respeito a todo movimento social, mesmo que eu não construa, porque é muito difícil ser ativista nesse país, que é um dos que mais mata ativistas de direitos humanos, né? Então, todo mundo que coloca seu corpo e seu rosto merece minimamente respeito e que a gente possa construir cada vez mais junto. E de mim tem muita admiração, assim, porque eu acho que são pessoas que entregam sua vida para construir um mundo melhor, assim. E isso não é pouca coisa. E, vereadora, a gente já viu que a política sempre esteve presente na sua vida, sim, né? Mas quando que você decide realmente se candidatar? O que te motivou? A gente faz uma decisão coletiva, né? Eu acho que tem várias coisas que acontecem. O assassinato de Marielle é uma dessas coisas que acontece. Mas a gente tem, em 2018, aqui em São Paulo, a gente elege Érica Malunguinho, a deputada estadual. E a primeira mulher trans negra eleita. A deputada estadual, ela é eleita a partir do movimento negro. E a gente faz uma discussão sobre que a gente nunca precisou... A gente não quer ser apenas mais destinatários de política pública. A gente quer construir política pública. Não existe ninguém mais preparado para construir política pública que as pessoas que sentem a desigualdade todo santo dia. Então, a gente faz uma reunião junto com o movimento de favelas, que eu construo, o movimento negro, e a gente decide que a gente estava muito... Toda pessoa pobre, toda pessoa periférica e favelada está muito cansada de 2 em 2 anos vir políticos nas nossas favelas, prometer mundos e fundos e depois sequer retornar. E aí a gente estava um pouco cansado disso, né? De tipo, a gente queria eleger uma pessoa que a gente soubesse o nome e o sobrenome. Que a gente bater lá na porta e dizer assim, você está eleito por minha causa. E aí a gente decide coletivamente que algumas pessoas sairiam candidatas em 2020. Isso é uma reunião de 2019 que sairia candidata em 2020. E aí eu sou um desses rostos que é colocado para fazer essa disputa desse projeto político. Sai outras pessoas, inclusive em outros partidos, para fazer essa disputa. Sendo que aí o meu nome é colocado, aí dentre desses eu sou a que tenho mais voto. Aí a gente começa um outro lugar, mas ele é colocado a partir coletivamente, assim. Muito sobre essa canseira de que política se faz todos os dias e não só em época de eleição. E, vereadora, você é muito apegada à família também, né? Tem sua mãe, Josiane, sua avó, Maria da Penha, como inspirações. Quando você decide se candidatar, elas te apoiam? Como que foi para sua família essa sua decisão? Olha, sendo sincera, de cara não. Porque eu acho que tinha um medo muito sobre Marielle. Porque nós duas somos mulheres negras, de favela. A Marielle, ela pegou bolsa pela Educafro. Então, assim, tinha muita coisa parecida. Destemida, né? Que você sempre falou, que sempre falou. Isso, é muita coisa parecida e ficava muito com esse medo. Então, assim, de cara não, assim. Mas é isso, eu sou também militante há muitos anos. Então, eu sempre estive na rua, assim. Então, não tinha muito para onde correr. E aí eu posso dizer que elas foram se conformando conforme as coisas foram acontecendo. E você também já trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos, né? Quais são as principais diferenças, né, que você percebeu quando você foi trabalhar lá e depois quando você chegou aqui na Câmara? Aqui tem uma diferença muito grande porque aí a gente tem um mandato, né? Então a gente tem muito mais autonomia sobre fazer algumas coisas. Existem limites, né? Acho que tem muitos limites legislativos.
aqui. Mas sobre essa autonomia, ela é muito maior, assim, né? Eu acho que são trabalhos muito diferentes. Os dois, a gente atuava, né? Na Secretaria de Direitos Humanos, eu trabalhava na ouvidoria. Então, era atendimento direto ao munícipe. Eu atuava como advogada, né, lá. Então, era um atendimento direto aos problemas do munícipe, que, inclusive, me prepara para estar aqui, né? Porque era isso, eram muitas pessoas em situação de rua, era muito esse lugar muito precário dos munícipes que a gente atendia. Mas existe a diferença, eu acho que a maior diferença que eu sinto é a autonomia de estar no meu mandato, né? De poder estar dentro das nossas periferias e das nossas favelas, de estar aqui, pautar as coisas que são importantes para o grupo também, né? Para as pessoas, para o lugar onde eu estou na luta. E quando a gente está debaixo de uma chefia, né, existe esse limite que você pode fazer, assim. Então, tem coisas que eu concordava, que a gente ia em frente, a coisa que eu não concordava, mas que acabava sendo cortada. Mas foi muito importante, foi um período muito importante trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos. Trabalhei com pessoas incríveis, trabalhei com servidores que dão sua vida para entregar um melhor trabalho para todo cidadão que a gente atende, que colocou sua paixão mesmo, né? Para ser um servidor público, assim. Então, eu saio da secretaria com uma admiração muito grande por servidores públicos, assim, que realmente tem, como todo lugar, né? Tudo tem de tudo em todo lugar. Mas eu encontrei muitos servidores que me ensinaram muito. Que me ensinaram muito sobre sobre a gestão, mas que também me ensinaram muito sobre o que é ser um servidor público de vocação, sabe? Vereadora, a gente ainda tem muito para falar da sua carreira, planos futuros, da sua chegada aqui na Câmara, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você que está acompanhando o SampaCast pode aproveitar para se inscrever no nosso canal oficial do YouTube. Não saia daí que o SampaCast volta já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A principal bandeira do meu mandato são favelas, é fazer uma discussão sobre o orçamento. Colocar a favela no orçamento, que a gente possa cada vez mais eleger mais mulheres, para que a gente possa construir uma cidade mais humana, com uma política de cuidado. Porque essa cidade, ela é minha, ela é sua, ela é de todo mundo que mora nela. E a responsabilidade sobre ela também é nossa. A gente tem uma cidade que assegure a vida das mulheres, né? Que a gente possa assegurar as vidas das mulheres. Ninguém me contou o que é ser uma pessoa pobre na cidade de São Paulo. Eu sou uma pessoa pobre na cidade de São Paulo. Eu sei o que é isso. Eu acho que esse é o principal diferencial. Porque eu acho que quando a gente sente na pele, a gente consegue ter um mínimo de empatia, de poder se colocar nesse lugar. A gente é muito diverso. Eu acho que essa é a nossa maior riqueza. E eu acho que por isso que eu acho que o parlamento tem que ser diverso também, para representar toda essa diversidade que essa cidade tem. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a vereadora Keiti Lima. Vereadora, você foi eleita com 27 mil votos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das principais bandeiras que o seu mandato pretende trabalhar aqui na Câmara. Acho que a principal bandeira do meu mandato são favelas, é fazer uma discussão sobre o orçamento. Colocar a favela no orçamento, porque uma cidade boa, lá para Grajaú, para Capão Redondo, Sapopemba, Brasilândia, é uma cidade boa para Pinheiros, né? Porque uma cidade justa, ela é boa para todo mundo. E para a gente construir uma cidade justa, a gente precisa garantir os direitos, né? Na verdade, a gente está num grande retrocesso, é garantir direitos que já estar garantidos. E para isso a gente precisa discutir para onde está indo o dinheiro da nossa cidade. Porque uma escola que recebe um orçamento, um bom orçamento, e outra que não recebe,
orçamento, é óbvio que essa escola vai ser melhor. Então, para isso, a gente precisa fazer essa discussão, assim. No mapa da desigualdade, eu não sei se você viu, Carol, mas em novembro do ano passado, saiu o mapa da desigualdade, que diz que dependendo de onde você mora, você morre 24 anos mais cedo, né? E isso não é só o cabala da polícia, apesar de ser pessoas pobres, ser muito violentada pela polícia, ainda, infelizmente. Mas isso é porque a gente não tem saneamento, a gente não tem moradia digna, a gente não tem acesso a uma saúde pública de qualidade. Então, para isso, a gente precisa fazer uma discussão de para onde está indo esse dinheiro e por que a gente tem uma cidade tão desigual. Então, o nosso mandato ele é muito fincado a partir das favelas. Eu sou uma mulher favelada, então, e é muito. São Paulo é muito duro com as pessoas pobres. E a gente precisa construir uma cidade boa para geral. E a partir do orçamento. Porque para a gente ter uma educação boa, precisa ser investido orçamento lá. Para a gente ter saúde de qualidade, precisa de dinheiro investido lá. Para que a cultura chegue nas nossas periferias, precisa que tenha um orçamento para isso. Porque senão fica tudo palavras ao vento. Todo mundo conhece algum projeto incrível, mas que não teve dinheiro e que não rolou. Então, a gente precisa garantir dinheiro para as nossas periferias. Assim, a gente precisa garantir dinheiro para as nossas favelas, para a gente poder garantir uma cidade um pouco com menos desigualdade. Então, a gente está muito olhando para o orçamento da cidade e muito a partir das pessoas que estão sentindo essa desigualdade, que estão nas favelas. E, vereadora, você já tem projetos em tramitação aqui na Câmara, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre eles, destacasse alguns pra gente, falasse da importância deles para a cidade de São Paulo. Sim, a gente tem mais... Se minha memória não falha, a gente tem uns 70 projetos que foi construído com os movimentos sociais, que foi construído a partir de audiência pública aqui na casa, porque eu acredito que é muito político a gente ocupar esse espaço, mas também foi construído com audiência pública nas favelas. Porque a gente também precisa estar nas favelas para fazer construção. Então, foi construído a partir de muitas mãos, né? Então, de muitos especialistas, porque como eu te contei, eu gosto muito de política pública baseada em dados. Então, também a gente traz especialistas para a gente ir construindo a partir de dados, porque a gente precisa ser responsável, né? Aqui na casa a gente tem 55 vereadores e a gente tem mais de 12 milhões de habitantes. E esses 55 vereadores precisam ser responsáveis sobre o que passa aqui na casa. E essa responsabilidade, obviamente, também passa por mim. Eu acho que não só para as pessoas que votaram em mim, mas por todos os 12 milhões de pessoas que moram na cidade de São Paulo. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi a Frente Parlamentar em Defesa e Destinação de Orçamento para as Favelas. Exatamente para a gente construir cada vez uma casa que seja do povo, né? A Frente Parlamentar, ela tem esse objetivo. A gente precisa que o povo ocupe esse lugar, essa casa, que pressione os vereadores, que construa com os vereadores, que procure saber cada vez mais para onde está indo o dinheiro da cidade, que política pública é essa, beneficia quem. Então, um grande anseio é também trazer cada vez mais a população para dentro. Então, um dos primeiros projetos foi isso. Outro projeto foi que a gente conseguisse destinar pelo menos 5% do orçamento para as favelas. Então, para você ter ideia, no último orçamento da cidade de São Paulo, a gente não consegue ver territorialmente para onde foi. Apenas 9,7% a gente consegue ver para onde foi. E aonde foi os outros? Para onde está indo esse dinheiro? A gente precisa de transparência do orçamento, para que a gente consiga olhar e dizer, e a gente como cidadão mesmo, não concordar com isso ou concordar com isso, para onde está indo investindo o dinheiro da nossa cidade, porque essa cidade, ela é minha, ela é sua, ela é de todo mundo que mora nela, e a responsabilidade sobre ela também é nossa, e a gente sabe que essa casa acaba decidindo a vida das pessoas, né? Então, precisa cada vez mais olhar para isso, e aí eu acho que eu destacaria esse, porque a gente precisa ter transparência também no orçamento. Porque se a gente não tem transparência, como que a gente vai saber para onde está indo? Como que a gente vai opinar?
né? Então a gente precisa olhar para isso. Acho que uma das coisas também que que o nosso mandato vem atuando é muito sobre a gente ter uma cidade que assegure a vida das mulheres, né? Que a gente possa assegurar as vidas das mulheres em vários sentidos. Eu estou falando de violência doméstica, mas eu também estou falando sobre morte materna. A gente fez uma audiência pública aqui sobre morte materna. Então, são mulheres que, quando a mulher decide ter um filho, que isso não seja uma sentença de morte para ela, né? Que a gente possa garantir isso. Isso é uma responsabilidade nossa. Quando a gente constrói uma cidade que é boa para uma mãe pobre, periférica, a gente está construindo uma cidade boa para todo mundo. Quando a gente pensa em um transporte coletivo bom para as mulheres, a gente está pensando em um transporte coletivo para todo mundo, porque nós somos as mais assediadas. Então, a gente não tem como, Carol, a gente fazer nenhuma discussão de política pública se a gente não pensa em quem sofre mais. Quem faz isso é desonesto. Quem faz isso tem um corpo que permite que faça isso. E a mulher tá sempre com medo de tudo, né? Exatamente. A gente tá com medo sobre sobreviver, como que a gente assegura sobre as nossas vidas, sabe? E tem uma coisa que é muito importante, que por isso que é muito importante cada vez mais mulheres sejam eleitas, porque a gente faz uma política do cuidado. E a gente, quando tá fazendo política pública, a gente nunca exclui os homens. Eles fazem política pública excluindo a gente. Então, assim, a gente precisa, quando eu falo sobre ocupar os espaços e todos os espaços, é inclusive da gente construir essa cidade com menos desigualdade, é sobre isso. A gente sabe quem são as pessoas, quem são os corpos que não faz uma jornada, faz 3 jornadas. A gente sabe quem são e que precisa o tempo todo estar se provando. E mesmo assim, são esse corpo que é uma morte matável. Né? Então, uma churrada de feminicídio que está acontecendo, de violência, é absurda. É absurda a gente não garantir infância para as nossas meninas. Então, olhar para isso é uma das coisas que o nosso mandato faz. Porque a gente precisa... Como que a gente vai sonhar se a gente está com medo de morrer o tempo inteiro? Então, e a gente sabe que a classe também determina isso. Quanto mais pobre você for, mais vulnerável você está para a violência. A gente precisa... Tem dados, por exemplo, que quando a mulher vai parir, quanto mais pobre e negra for, ela não recebe anestesia. Olha o nível de violência no lugar mais vulnerável que as mulheres estão. E a morte materna parte por aí. Então, a gente precisa olhar para isso e ser muito responsável e criticar o que não está sendo feito na cidade de São Paulo. Porque a gente está falando sobre vidas e isso é muito importante, não é um número. Essa pessoa tem mãe, tem pai, essa pessoa é mãe de alguém, é tia de alguém. A gente precisa olhar esses números com muita humanidade. Então, o nosso mandato, ele olha muito na luta contra a desigualdade a partir dos problemas estruturais, né? Porque a gente não está falando sobre um caso individual, a gente está falando sobre as pessoas estando morrendo o tempo inteiro, né? E, vereadora, na Câmara, atualmente, a gente tem a maior bancada feminina da história. A gente está falando das mulheres aqui. Essa representatividade, ela é muito importante aqui na Câmara, né? São 55 vereadores, 20 atualmente são mulheres. É um número que aumentou muito e vem aumentando ao longo dos anos. Sim, é muito importante, é muito importante. A gente tem feito também uma discussão sobre o quanto que isso também precisa passar pela mesa diretora, né, daqui da Câmara, para que a gente consiga atuar sobre as pautas que são muito caras para a gente. A casa tem mais de 400 anos, né? De 4 em 4 anos, se elege 55 vereadores, eu sou a 7ª mulher negra. Assim, é um nível de absurdo que a gente está vendo, que é muito grande. A gente tem a maior bancada da história de mulheres e nós somos 20, né? Então, é muito absurdo isso e nós somos a maioria da população. Mas, olhando o copo meio cheio, é muito importante a gente estar aqui para falar sobre, cada um sobre o seu olhar, mas sobre essa lógica que é fazer uma política de cuidado. Já tem dados que quanto mais mulheres eleitas, mais se faz política de cuidado, mais se faz política integrada, né? Que a mulher consegue olhar para esse lugar integrado, né? Então, quando a gente está falando de transporte, por exemplo, quando a gente vai olhar para o transporte, a gente não está falando só sobre locomoção, a gente está falando sobre o direito de estudar,
a gente está falando sobre conforto, a gente está falando sobre violência, tudo é muito integrado e a gente precisa olhar para isso, né? E quando o nosso corpo, né, quando a gente sente a desigualdade, a gente não tem ninguém melhor do que nós para fazer política pública. Não tem ninguém melhor. Para mim, por exemplo, quando a gente vai fazer uma discussão de orçamento, para mim não tem ninguém melhor do que uma mãe periférica. É ela aqui. Ninguém sabe mais de orçamento do que essa mulher. Porque ela, com um salário mínimo, faz funcionar durante um mês. Ela estica ali, ela sabe. Quando a gente está falando de prioridade, é isso. Ela pega o dinheiro dela e ela vê qual é a prioridade. E a gente precisa olhar para a cidade de São Paulo e ver qual é a prioridade. E aí a gente precisa trazer essas mulheres para dentro dessa discussão, né? Porque não é só sobre, e não deveria ser só sobre eleger mais mulheres, mas é sobre ter um mandato com mais mulheres. É sobre trazer para dentro uma equipe técnica de mulheres. É sobre pressionar, por exemplo, a Câmara quantas mulheres tem de funcionários, entendeu? Porque isso também determina como que gira a Câmara. Então, eu realmente espero que a gente não recue. Que a gente possa cada vez mais eleger mais mulheres, para que a gente possa construir uma cidade mais humana, com uma política de cuidado, olhando para todo mundo, olhando para a infância, olhando também para as pessoas da terceira idade, olhando para as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que aumentou drasticamente aqui na cidade de São Paulo. E, vereadora, a gente falou dessa questão de orçamento, que é a mulher que consegue ali esticar aquele orçamento. Você faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Falou da questão da periferia no orçamento também, né? Quais setores que você busca, né, desenvolver na periferia? O que você acha que falta ainda no orçamento? Não só em relação à periferia, mas em relação a políticas para as mulheres. O que a gente precisa olhar mais nesse orçamento da cidade de São Paulo? Bem, a política, a gente tem um histórico da política que se fez muito distante de alguns corpos. Algumas pessoas não se vê na política, né? Porque é sempre um homem branco, cis, hétero. É muito difícil. A política foi se tornando distante, rico, foi se tornando distante. E tem uma mentira que é, não devemos discutir política, né? E uma mentira bem contada e repetida, às vezes, ela quase soa como verdade. Então, acho que uma das grandes missões dentro da Comissão de Finanças é trazer a população para fazer essa discussão. É fazer a discussão por que a gente não está fazendo política para as mulheres, porque a gente não está destinando orçamento para as nossas favelas, porque a gente não está destinando orçamento na luta antirracista, né? Então, a gente fez, dentro do mandato, a gente fez algumas audiências para discutir o orçamento a partir das nossas vidas e vivências mesmo. Ninguém sabe mais da sua vida do que você, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer essa discussão mesmo de dinheiro e de para onde está indo esse dinheiro e trazer a população para dentro dessa discussão, que não é fácil, porque se fez um histórico como se não vamos discutir isso, ou é difícil demais discutir isso. Não é difícil demais. A gente precisa fazer uma discussão de orçamento com justiça social, é isso que a gente precisa fazer, de uma forma muito responsável. Então, dentro da Comissão de Finanças, uma das coisas que eu tenho mais apego, que eu gosto mais, é trazer a população mesmo para essa discussão. Como um todo, sabe? Quando eu faço uma discussão ambientalista, é chamar mesmo quem é que sente isso. Quais são os corpos que estão sentindo as enchentes, que estão sentindo a casa derrapar. É trazer a galera. Quando eu trazer, não tem como fazer uma discussão de, por exemplo, de educação, sem os profissionais de educação, sem as mães, sem os alunos, trazer a galera. Assim, vamos discutir o orçamento a partir disso. Quando a gente está falando sobre cultura, chamar os profissionais de cultura que estão lutando lá nas nossas periferias para ter um mínimo de cultura. De cultura aqui, sim, que você também faz parte. Dentro da Subcultura, junto com essa missão, a gente também fez uma audiência pública para discutir a LDO de cultura. Então, acho que trazer cada vez mais a população para dentro e a gente estando cada vez mais nas favelas é onde a política, para mim, deveria sempre estar acontecendo. E não estar nas nossas periferias em época de eleição, assim.
Eu falei da cultura porque o pessoal da cultura é muito engajado. Nas audiências do orçamento, as de cultura são basicamente as que mais lotam, assim. Estão sempre muito cheias, eles vêm mesmo para reivindicar, mostrar o que tá funcionando, o que não tá funcionando na cidade. E geralmente é na periferia. Precisa de mais cultura na periferia da cidade, né, vereadora? Sim, eles são muito engajados, muito engajados. A gente tem reunião de 15 dias. Sempre vai ter movimento social, sempre vai ter. Tanto que as nossas reuniões são mini audiências públicas. Sim, e você também faz parte, né, da Comissão de Direitos Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania. Eu queria que você contasse atualmente quais são as políticas públicas nessa área que são mais urgentes para a cidade. Sim, eu faço parte da Comissão Extraordinária, que deveria ser obrigatória, porque assim, a gente precisa fazer uma discussão de quais são os direitos que estão sendo violados, né? Eu acho que tem 2 pontos que mais tem acontecido violações de direitos humanos, e por isso que essa comissão é tão importante. Eu acho que quando a gente está falando de pessoas em situação de rua, né, um dos últimos dados que a gente está quase com 90 mil pessoas em situação de rua. Isso é muito grave, assim. Isso é muito grave. A gente estando numa cidade tão rica, sabe? Isso é isso, assim. Isso é a responsabilidade de todo mundo. A gente precisa fazer uma discussão séria sobre isso. A gente está falando de famílias inteiras em situação de rua, assim. E uma outra que a gente também vem recebida é a Operação Delegada, que está, enfim, tem tido muita violência contra os trabalhadores, contra os ambulantes. E trabalhador não é criminoso, né? Trabalhador, ele não deveria não deveria ser violentado, né? E a gente hoje está com a Operação Delegada que está violentando trabalhadores, assim. Então, acho que são 2 coisas que são muito urgentes para a gente olhar, porque a gente precisa ter uma cidade que garanta dignidade para as pessoas, que garanta segurança para as pessoas, sabe? Que garante moradia para as pessoas. A gente tem mais lugares desocupados que não são utilizados do que pessoas em situação de rua. Olha que loucura isso. Então, as pessoas preferem ter um imóvel desocupado, sem nenhuma utilização, ao dar para alguém que está em situação de rua. Então, a gente precisa muito avançar para que a gente possa diminuir as pessoas em situação de rua. Na verdade, não existir pessoas em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. E a gente também precisa ter uma discussão muito séria sobre a Operação Delegada, porque não dá para a cidade de São Paulo. Em 2024, no ano passado, a Operação Delegada ela custou quase 1 milhão por dia para os cofres da prefeitura. 1 milhão por dia. Não dá pra gente investir 1 milhão por dia para bater em trabalhador. E vereadora, a gente já falou, né? São 55 vereadores aqui na Câmara, cada um tem o seu diferencial. Qual que você considera o seu? Eu acho que acho que o fato de eu ser uma mulher favelada, assim, sabe? Eu acho que eu sei o que é pobreza, assim, sabe? Quando eu tô falando de pessoas negras, eu não tô falando do outro, né? Eu sinto na pele o que é isso. Quando eu tô falando de mulheres, eu não tô falando do outro, né? Eu sinto na pele o que é isso. Quando eu tô falando de gente pobre, favelada, e por isso que quando muita gente fala, quando alguns vereadores sobem lá no plenário e falam que na favela só existe drogas e traficantes, isso me pega, porque eu sou uma mulher favelada, né? Então, eu acho que a gente fazer política pública com muita seriedade, mas também com muita seriedade e respeito a partir dos territórios, faz muita diferença. Quando você não sabe o que é pegar um transporte público, para você tanto faz que tipo de transporte público as pessoas estão pegando. Quando você nunca dependeu do SUS, você obviamente tanto faz para onde está indo o dinheiro e para onde está sendo investido. Quando você não tem um filho que depende de uma escola pública, tanto faz como está essa escola pública, quanto que recebe um professor, se ele é valorizado ou não. Quando as nossas vidas dependem do serviço público, né? 70% das pessoas que usam o SUS são pessoas negras, exclusivamente. Isso significa que sem um SUS não teria uma consulta médica. Isso, até ser eleita, era a minha vida, era a minha realidade. Então, eu sei o que é isso, sabe? Então, ninguém me contou o que é ser uma pessoa pobre na cidade de São Paulo. Eu sou uma pessoa pobre na cidade de São Paulo.
Eu sei o que é isso. Eu acho que esse é o principal diferencial. Porque eu acho que quando a gente sente na pele, a gente consegue ter um mínimo de empatia, de poder se colocar nesse lugar. É muito louco conversar com alguns colegas e até com outros parlamentares que falam sobre cultura, por exemplo. E não tem a menor noção do que é ser uma pessoa favelada e para ter acesso à cultura precisa andar 2 horas de ônibus para ir para Paulista. Porque não tem orçamento para cultura na sua favela. Então, acho que ele é muito importante. Isso não é uma coisa menor. Eu acho que, né, dentro disso, eu tenho apenas uma grande certeza na minha vida. Que é o que eu sempre estarei na trincheira, lutando contra a desigualdade. Seja na militância, na escola, seja na Educafro, na REM, for aqui dentro, que aqui também é um espaço, né? Então, estar aqui, para mim, é uma ferramenta para diminuir a desigualdade. Então, eu acho que esse lugar de construir com os movimentos sociais é algo que me coloca no eixo, assim, sabe? Então, eu acho que esse é uma das coisas que diferencia. E eu acho que cada vez mais a gente tem que eleger gente pobre, gente que sente a desigualdade, gente que já sentiu a desigualdade, gente que sabe o que é pegar um transporte público, gente que sabe o que é ter uma casa enchendo de água. Eu acho que cada vez mais a gente precisa estar ocupando esse espaço. O povo trabalhador que acorda 4 horas da manhã, que pega 2 horas de transporte público, que sabe exatamente o que precisa melhorar nessa cidade, que sabe exatamente qual é a prioridade. Sabe a mãe que sabe qual é a prioridade? O povo pobre e trabalhador sabe qual é a prioridade dessa cidade. Eu sempre fico abismada quando a pessoa fala assim: mas aí a gente vai ter que escolher e vai ser uma escolha difícil. Não é tão difícil não, gente. A gente sabe qual é a nossa prioridade, a gente precisa olhar para isso. Toda pessoa pobre sabe, se você chegar em qualquer favela da cidade de São Paulo, você vai falar com a pessoa o que precisa melhorar no seu bairro. Ela sabe, porque ela vive essa cidade. A gente precisa de parlamentares que vivam a cidade, que saibam que cidade é essa. Mas não é viver a cidade apenas na Paulista e em Pinheiros, não. É estar lá em Sapopemba também, é estar lá na cidade de Tiradentes, é estar lá em Capão, é estar lá no Campo Limpo, é estar lá no Grajaú, é estar dialogando com essas pessoas e construindo com essas pessoas. Eu acho que para isso a gente conseguiria construir uma cidade com muito menos desigualdade. Vereadora, a gente está caminhando para o fim do programa, infelizmente. Chegou a hora do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Tá preparada? Não. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Meu lugar preferido é clichê, mas é a casa de manhã, com certeza. Casa de manhã, sempre que tem uma brecha na agenda, eu vou correr pra lá. Tem comida boa, tem minha mãe lá, tem rede, não tem coisa melhor não. Casa de mãe. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Nossa senhora, não sei. Eu ia dizer favela, mas ia ficar muito puxando pra mim. Mas eu acho que diversas. Eu acho que a gente tem uma cidade que é muito diversa. A gente tem vários tipos de comida, várias pessoas, vários ritmos. Apesar de eu ser uma louca apaixonada pelo samba, mas vários ritmos. Então eu acho que eu sempre me encanto com isso, assim. Você vai para qualquer lugar, você encontra tantas histórias incríveis de pessoas de várias cidades desse país. Que a família veio. A gente é muito diverso. Eu acho que essa é a nossa maior riqueza. E eu acho que por isso que eu acho que o parlamento tem que ser diverso também, para representar toda essa diversidade que essa cidade tem. Agora defina política em uma palavra. Política, em uma palavra, ela deveria ser humana. Ela deveria olhar com humanidade para... Acho que ela deveria... Acho que não tem nada mais importante na equação da política do que as pessoas. E qual que é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Que o orçamento vá para as nossas favelas. Se você pudesse voltar no tempo e falar com a Keiti Lima pequenininha, qual seria o conselho? Qual seria o conselho? Sabe que eu não sei?
Mas eu acho que talvez eu diria estude. E brinque também, de vez em quando. Né? E qual que é o conselho que você dá pro jovem de hoje? Estude. A maior revolução que tem, e principalmente pro jovem pobre, é ele com o canudo na mão. Não existe nenhuma revolução. E não caia no papinho das pessoas que dizem que você não tem que estudar. Porque essas pessoas são herdeiras. A gente sabe que toda pessoa rica coloca o filho na melhor faculdade. Então a gente que é pobre tem que estar na universidade. E o que a Kate Lima faz quando tem tempo livre, além de correr pra casa da mãe? Eu corro pra praia. Menina, eu sou viciada em praia. Eu sou pernambucana, né? Então aqui, sempre quando eu tenho uma brecha, eu saio correndo pra praia. E dá uma dica cultural pra quem tá acompanhando aqui o programa. Pode ser um lugar que você gosta de visitar, um filme. Tá, acho que... Eu vou de lugares. Acho que tem 2. Tem um que é o Aparelho Luzia, que é o nosso quilombo urbano, aqui na cidade de São Paulo. Então lá você encontra muita gente preta, bonita, dançando, bebendo, vivendo, beijando. Então é muito bom para dar uma relaxada. Eu também fui faz um mês no Museu das Favelas, que eu acho que ainda não está. Acho que não está mais. Mas estava sobre a história do Racionais. Então, o Museu das Favelas também é um museu que todo mundo tem que conhecer, que tem exposições incríveis. E eu acho que para todo mundo que é pobre, que está nas periferias, ver uma exposição sobre Racionais, sobre hip hop, é muito sobre também ver a nossa história ali sendo contada, né? Então, eu acho que esses lugares que contam a nossa história, cada vez mais a gente tem que ir, tem que prestigiar e tem que se ver nesses espaços. Vereadora, agora para finalizar, né, para quem tá te conhecendo agora, qual a mensagem que você gostaria de deixar? E pode falar diretamente para essa câmera aqui do lado. Nossa, que difícil. Oi, gente. Acho que se você for jovem, eu vou te dar vou falar para você, estude. Mas para todo mundo que está assistindo, a gente tem um mandato que ele é o mandato das favelas. Conte com esse mandato. A gente está aqui na Câmara Municipal, a gente está no 5º andar, a gente está na sala 515. E esse mandato é de todos vocês. Então, se vocês precisarem da gente, conte com a gente. Porque essa cidade, ela é nossa, a gente vai construir ela junto, cada vez melhor, porque é sobre as nossas vidas. Vereadora, infelizmente chegamos ao fim do programa. Queria agradecer a sua companhia, a sua participação aqui no SampaCast. Ai, obrigada demais. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!